Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, amadas irmãs, celebrando este sexto domingo do tempo comum, a palavra de Deus nos apresenta Jesus, que quer nos conduzir à vida. E para tal feito, em primeiro lugar, ele se envolve com a nossa vida, com a nossa limitação humana. Ele toca as feridas que causam exclusões, segregações. Ele quer reintegrar o ser humano na sua vida plena, que vem de Deus e somente em Deus pode ser encontrada e vivenciada. Deste modo, podemos dizer que conhecer Jesus é sair da morte, é sair de uma condição de falta de comunicação, de separação. Por outro lado, se o Filho de Deus escolheu assumir a condição humana, ele o fez para ir ao encontro do homem que está sempre, de alguma forma, afetado pela doença do pecado, aflito pelo mal que o isola e que se ergue como barreira entre ele e o outro. Desta forma, temos esta metáfora poderosa da condição de morte que marca o ser humano ferido pela lepra do pecado. Mas também na dimensão física, uma doença que, por suas características, narra a desfalência e impossibilidade de encontros que não sejam mortais ou portadores de um nada que multiplica o nada. Diante da morte, não existe mais relacionamento. Diante da morte física, o ser humano está isolado, sem comunicação. Deste modo, não é por acaso que, depois de ter decidido ir para as outras aldeias para anunciar o Evangelho, Jesus tem este encontro peculiar com este homem possuído pela lepra. De certa forma, para a legislação judaica, um leproso já é, de alguma forma, um morto, ou seja, alguém que está cortado de todas as formas de relacionamento que uma vida, para ser verdadeiramente humana, deve conhecer. É por isso que é alguém que vê com seus próprios olhos o que todo ser humano teme, ou seja, a desfazer, de certa forma, desfalecer da sua própria carne. Deste modo, um leproso encarna assim a impureza da morte, que anda pelas ruas do mundo e pode encontrar outros homens, e para que esta condição de morte não seja transmitida a outros, o único preceito da Torá que deve o leproso observar é isolar-se, segregar-se da sociedade, gritando: impuro, impuro. O leproso em que Jesus manifesta o seu ato de compaixão não grita dizendo que estava impuro. Não pede para que Jesus se afaste dele, mas pelo contrário, o leproso se aproxima dele e implora de joelhos: se queres, podes me purificar. De certa forma, ele está consciente de sua condição de morte. O leproso não concentra sua atenção apenas em sua necessidade, por mais legítima que seja, de ser um homem e não um morto-vivo, mas, pelo contrário, está atento ao que Jesus quer. Por isso ele pede: se queres, podes me purificar. A sua atitude é ao mesmo tempo uma afirmação de confiança no poder de Jesus e uma confiança, de certa forma, que o leva a escolher a vontade de Jesus. Colocar a sua vontade nas mãos de Deus. Colocar a sua vontade no querer de Deus. Isto revela o primeiro passo para o caminho da purificação. É preciso que cada um de nós possa dizer a Deus: o que tu queres, Senhor, seja realizado em minha vida, não o que eu quero. Eis o princípio da verdadeira purificação. Deste modo, Jesus, realizando este ato de purificação, promove a inclusão de todo o ser do leproso, ao ponto de pedir que ele vá se apresentar ao sacerdote, pois assim como a lei
prevista no livro de Levíticos, que nós acabamos de ouvir na primeira leitura, revela, de certa forma, esta exclusão também religiosa. Então Jesus vem para romper atos de exclusão justificados por uma prática religiosa. Afinal, a purificação definitiva, aquela que se realizará em Jesus, também está presente na atitude deste leproso. Através de Jesus, todos os homens devem se colocar diante de Deus, clamando por compaixão, suscitando a compaixão de Deus para que Ele estenda para cada um de nós a sua mão misericordiosa. Esta atitude de fé do leproso também foi identificada na vida de Jesus, quando ele, no momento de angústia, diante da sua paixão redentora, foi capaz de humildemente dizer: não o que eu quero, mas o que tu queres, Senhor. O próprio Jesus assim rezou, assim suplicou, entregando a sua vida nas mãos de Deus, vida esta que assumiu a lepra da humanidade, o pecado, a falta de reconciliação, a falta de amor. Então, deste modo, Jesus realmente assume a impureza do leproso. Mostra-lhe o seu gesto de tocar, como possibilidade de cura e de acolhida. É um ato inédito, que corta qualquer uma da pureza legal, qualquer ato prescrito de pureza legal. Ao tocar naquele homem leproso, Jesus toma sobre si a sua morte, não diferente do que fará mais tarde com a hemorroísa, pela qual se deixará tocar, e com a menina morta, que ele mesmo tocará, tomando-a pela mão, rompendo assim parâmetros de impurezas próprios dos preceitos religiosos de sua época. Este gesto, do qual Jesus não se esquiva, implica a contração da mesma impureza. Por isso, em seu relato, Marcos acrescenta que Jesus não podia mais entrar na cidade, mas ficava fora dela em lugares desertos. Ou seja, ele tomou sobre si essa segregação, essa exclusão. Chamada a ser um sinal, instrumento e lugar de libertação de todas as formas de impureza e morte, a comunidade eclesial só poderá cumprir este mandato se seguir o mesmo caminho do Senhor, se sujar as mãos com a miséria do outro, assumindo sobre si todas as feridas da humanidade. Se somos amados por Deus, devemos amar. Se somos perdoados por Deus, devemos perdoar. Aqui está o coração da cura que o Evangelho produz neste leproso. Aqui está a cura para a lepra do pecado. Somente quem ama e perdoa é realmente um discípulo de Cristo, um novo ser humano capaz de dar aquele testemunho que ele pede. Só quem luta pelo amor, pela inclusão, pela justiça e pelo perdão é verdadeiramente seu discípulo, capaz de tornar o Evangelho credível e não vivê-lo como uma mera fábula. Que Deus nos abençoe, tenhamos um bom domingo e que permaneçamos firmes em nossa missão de tocar, curar as feridas da humanidade.